Foram divulgados os valores aí dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 e se você estiver pensando em ir para lá, fica ligado, pois os preços podem variar de R$ 319 até incríveis R$33 mil. Segundo o jornal The Athletic, existem raríssimos ingressos custando $60 ou R$319. Todos são para a fase de grupos e quem comprar vai ficar bem longe do campo. O ingresso mais caro dá direito ao lugar mais nobre do MetLife Stadium na grande final e ele custa $6.370, o que dariam mais de R$33 mil aqui no Brasil. Os ingressos mais baratos para os jogos de abertura saem por quase R$2 mil no México, R$1.900 no Canadá e R$3 mil nos Estados Unidos. Já os mais caros custam R$9.700 no México, R$9.300 no Canadá e quase R$15 mil lá nos Estados Unidos. Os bilhetes, tem várias categorias, 1, 2, 3 e 4, e vão aí aumentando os valores. Então, tá bem salgado para quem quiser assistir a Copa do Mundo lá nos Estados Unidos. E também os valores vão aumentando, conforme a competição vai progredindo. Nas oitavas de final, os ingressos custam mais caro do que na fase de grupos e por aí vai. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Bora ver como é que foram os jogos de ontem do Campeonato Brasileiro. Também foi divulgada a seleção da semana lá na Liga dos Campeões. Já teve jogador cortado da seleção brasileira. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Depois de 4 derrotas seguidas, o São Paulo se reencontrou com a vitória para a alegria da torcida. E isso porque ontem eles bateram Fortaleza fora de casa por 2-0. Os gols foram marcados por Tapia e Luciano. Quem também voltou a vencer foi o Vitória, que meteu 1-0 no Ceará com gol de Zé Marcos. Lembrando que eles tinham perdido os últimos 3 jogos. O duelo entre Flamengo e Cruzeiro acabou no empate sem gols. Rossi e Cássio fizeram boas defesas que foram fundamentais para segurar o resultado. Após 26 rodadas, Flamengo lidera a tabela com 55 pontos, Palmeiras tem 52, Cruzeiro 51, Botafogo e Mirassol tem 43 e Bahia completa o G6 com 40 pontos. Na zona de rebaixamento temos Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. O Internacional fez uma tentativa pelo retorno de Fernando, porém o volante respondeu de forma negativa e avisou que caso decida continuar jogando, só irá voltar aos gramados no ano que vem. Para quem não se lembra, ele rescindiu o contrato em agosto após sofrer uma lesão no joelho direito, porém não houve necessidade de cirurgia e isso acabou alimentando a esperança do Colorado de que ele voltaria. Inclusive, ele poderia ser inscrito no Brasileirão até a data de hoje, que é dia 3 de outubro. Fernando se mostrou bastante incomodado com a diretoria, dizendo que eles foram precipitados na rescisão de contrato, pois ele acredita que conseguiria atuar tranquilamente nas últimas 10 ou 12 rodadas do Brasileirão. Eu esperava um pouco mais de paciência da diretoria, tentei acordo, mas não houve. Fiquei muito triste, queria ter jogado mais pelo Internacional, foi o que falou Fernando em entrevista à ESPN. Carlo Ancelotti convocou nesta semana os jogadores para os amistosos contra a Coreia do Sul no dia 10 e Japão no dia 14. Muita gente gostaria de ter visto o nome de Philippe Coutinho, pois acreditam que ele merece uma nova chance na seleção nesses testes que Ancelotti vai promover antes da Copa do Mundo. Na coletiva, o técnico foi questionado sobre Philippe Coutinho e respondeu o seguinte: todos os jogadores que estão bem estão no nosso radar, eu conheço o Coutinho, ele tá muito bem, mas há uma grande concorrência, principalmente ali na frente. Completando a respeito da seleção brasileira, Wanderson já foi cortado da lista, pois acabou se machucando no jogo contra o Manchester City nessa semana pela Liga dos Campeões. E Carlo Ancelotti já chamou Vitinho do Botafogo para o seu lugar. E aí, meus amigos, em relação a Philippe Coutinho, vocês queriam aí ver o meia do Vasco sendo testado novamente na seleção brasileira, ganhando uma nova chance?
Não é segredo pra ninguém que ele vem se destacando nos últimos jogos pela equipe Cruz Maltina, vem sendo bem importante, e eu acho que já que o Carlo Ancelotti tá promovendo alguns testes, né, eu acho que seria interessante ver o Coutinho ganhando uma nova chance. Quero saber a sua opinião, comenta aí, tá bom? Agora eu queria te pedir aquela moralzinha de forma bem rápida. Deixa o like no vídeo porque fortalece muito meu trabalho aqui no YouTube. Também se inscreve caso você ainda não seja inscrito e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Pela segunda rodada da Europa League, ontem o Lille venceu a Roma por 1-0 e, meus amigos, acreditem se quiser, a Roma conseguiu perder 3 pênaltis seguidos. Aos 81 minutos, Dovbyk cobrou e o goleiro do Lille defendeu, então o juiz mandou voltar, pois Ozer tinha se adiantado. Na segunda tentativa, o goleiro pegou mais uma vez a cobrança de Dovbyk, então o juiz mandou voltar pela mesma razão, e quem cobrou a terceira vez foi Soulé, e adivinhem só, Ozer pegou mais uma vez. Aston Villa venceu por 2-0 o Feyenoord. Dibu Martínez ia começar como titular, mas acabou se lesionando no aquecimento. Lyon venceu por 2-0 o Red Bull Salzburg. Porto meteu 2-1 no Estrela Vermelha. E esses daqui foram os outros resultados dos vários jogos que tivemos ontem pela Europa League. Também tivemos ontem Conference League, onde o Crystal Palace venceu por 2-0 o Dinamo de Kiev, e assim o clube de Oliver Glasner chegou a incríveis 19 jogos invictos, somando todas as competições. Fiorentina meteu 2-0 no Sigma Olomouc, e esses daqui foram os resultados dos outros jogos de ontem da Conference League. A UEFA também divulgou ontem, né, que o Mbappé foi eleito o melhor jogador da semana lá na Liga dos Campeões. O cara comandou a vitória do Real Madrid em cima do Kairat, marcando um hat-trick. E também foi divulgado como ficou a seleção dos melhores lá na Champions. No gol temos o Gurkan do Galatasaray, na lateral direita temos Dumfries da Inter de Milão e na esquerda Nuno Mendes do Paris Saint-Germain. A zaga é composta por Dyer do Mônaco e Gatti da Juventus. No meio campo temos Rauge do Bodo Glimt, Sabitzer do Borussia, Odegaard do Arsenal e Pepe do Villarreal. O ataque é formado por Højlund do Napoli e Mbappé do Real Madrid. E aí, o que vocês acharam da seleção da semana lá na Liga dos Campeões? Trocaria algum jogador? Sentiu a falta de algum nome? Comenta aí. Vocês aí acreditam que Jude Bellingham e Arda Güler possam ser titulares juntos lá no Real Madrid? O Diário Marca informou que Xabi Alonso está querendo isso, pois ele acredita que a dupla pode se complementar em campo. Lembrando a vocês que o meia inglês vem de uma operação no ombro que o deixou fora mais de 70 dias. Bellingham voltou há pouco tempo, onde jogou alguns minutos contra o Espanyol, 19 minutos contra o Levante e já foi titular contra o Atlético de Madrid. Inclusive, a titularidade no derby madrilenho rendeu críticas a Xabi Alonso, pois muitos falaram que estava evidente que Bellingham ainda não tinha condições disso, pois lhe faltava ritmo de jogo. Já em relação a Arda Güler, ele vem jogando muito nessa temporada. Em 9 jogos, ele soma 3 gols e 4 assistências. A publicação fala que o dilema de Xavi é deixar Mastantuono ou Güler no banco de reservas para o retorno de Bellingham como titular, e tudo indica que a ideia dele é juntar a potência do inglês com a técnica do turco. E aí, meus amigos, vocês acham que já tá na hora do Jude Bellingham voltar como titular? Ou ele ainda precisa de mais um tempo para poder pegar o ritmo de jogo? E também comentem aí o que vocês acham. O Xabi deve manter o Bellingham junto com o Arda Güler como titular? Ou vocês preferem aí o Bellingham e o Mastantuono? Qual que é a opinião de vocês? Comentem aí, tá bom? Lembrando que a ideia aí do Xabi Alonso é deixar a dupla Güler-Jude Bellingham. Rubem Amorim está na corda bamba após péssimo início de temporada lá no Manchester United, e o jogo de amanhã contra o Sunderland será fundamental para o seu futuro. A imprensa inglesa fala que caso ele continue no cargo, o português já está planejando mudanças no elenco, e 2 atletas devem ir embora em janeiro: Kobbie Mainoo e Joshua Zirkzee. No caso de Mainoo, o favorito a levá-lo é o Napoli, e lá ele se reencontraria com Scott McTominay e Rasmus Højlund, que também deixaram os Diabos Vermelhos
rumo ao time de Antônio Conte. Já em relação a Joshua Zirkzee, seu destino também deve ser o futebol italiano, já que Milan, Juventus e Como querem contratá-lo quando abrir a janela no começo de 2026. Será que o Kobbie Mainoo e o Joshua Zirkzee serão os próximos jogadores a deixar o Manchester United e brilharem nos seus próximos times, né? O que vocês acham? Vários jogadores aí que não estavam jogando nada saíram do Manchester e estão brilhando. Inclusive, nesta semana, 4 foram eleitos os melhores lá da Liga dos Campeões. O Rasmus Højlund, também o Marcus Rashford, o Sabitzer e o Elanga. Esse foi o vídeo desta sexta-feira, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.